Eu quero que você feche seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia pelo toque dele, pela presença dele. Deixe ele ouvir a sua voz. Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti. Liberamos os Teus anjos ministradores nessa noite. Que a ambiência desse lugar seja alterada e seja estabelecida a ambiência do céu, fluir profético do Senhor. Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Espírito da profecia. O Senhor tem liberdade aqui. Pai, nós abrimos os nossos corações para que o Teu governo seja estabelecido dentro de nós. Unge agora os nossos ouvidos. Unge as nossas mentes. Para que o Senhor venha selar as instruções em nosso espírito. Te damos todo o louvor, Jesus. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui. Libera o rio da Tua presença. Libera o rio da Tua presença aqui. Que ruache o Teu Espírito, Teu fôlego sopre sobre nós. Que zoe a vida de Deus sopre sobre nós agora. Pai, nós te pedimos mais fogo e mais glória sobre nós. Que nós venhamos ser ativados nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos sentidos espirituais venham ser ativados, despertados, aguçados. No precioso nome de Jesus. No precioso nome de Jesus. Amém? Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Amém? Quem não encontrou, está entre Gênesis e Apocalipse. Não tem como errar. Amém? Diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito
sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Vou repetir o versículo. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor proclamar. Amém? Glória a Deus. Já deixa sua Bíblia aberta em Atos, capítulo número 2. Atos, capítulo número 2. Amém? No começo desse ano, o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu espírito. E todo ano eu busco uma palavra de Deus para definir aquilo que Deus quer que eu faça todos os anos. E no começo do ano eu lembro que eu estava conversando com um amigo. E na hora que eu estava conversando com ele, veio uma palavra do meu espírito. E essa palavra ela veio queimando. E a palavra era decisão. Então eu entendi que esse seria um ano de decisão, onde Deus iria requerer de mim algumas decisões para que eu entrasse em um novo lugar. E eu lembro que conversando com esse amigo, eu falava, cara, eu tento entender aquilo que Deus quer que eu faça. Porque uma coisa é você ter a palavra, outra coisa é você entender aquilo que Deus quer que você faça. E eu entendia no meu espírito que eu deveria voltar a fluir no ministério de cura como antes. Só que eu não entendia que aquele tempo que Deus estava falando sobre o fluir de cura estava sendo mudado, estava sendo alterado. E eu lembro que Deus ele começou a ministrar o meu coração sobre Joel, capítulo 2, versículo 28. Sobre o tempo profético que estava para ser estabelecido sobre a terra. Acerca de um tempo que estava para ser restaurado. E eu lembro que enquanto eu conversava com esse amigo, nem 5 minutos depois, Deus usa uma pessoa e fala, ei, chegou o tempo de você começar a entrar no profético como você nunca entrou antes. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, mas eu não sou profeta. Eu não tenho jeito de profeta, eu não falo como profeta. Eu lembro que ela falou o seguinte, a questão não é se você é ou não. A questão é você entender o tempo a qual Deus está te chamando. Funcionamento profético. Ele dizia que a igreja está entrando nesses dias dentro desse fluir profético. Então aquilo que Deus vinha falando fez total conexão com isso. E se você parar para ver Joel capítulo 2, versículo de número 28, a Bíblia vai falar sobre o derramado Espírito, a Bíblia vai falar sobre profecia, vai falar sobre visões, mas também falará sobre sonhos. São os 4 níveis de revelação que Deus lhe fala. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver derramado Espírito, você verá profecias, visões e sonhos. Nesses últimos dias, Deus ele está restaurando sobre a igreja e dentro da igreja os fundamentos proféticos.
papel do profético é levar o corpo a saber discernir aquilo que o seu Senhor está ministrando. O papel do profético é habilitar o corpo para ouvir a voz de Deus. O profético fala da gente entender aquilo que está dentro de Deus e manifestar isso. E Deus ele está restaurando nesses dias tudo isso. Sabe por quê? Antes de Jesus vir, as profecias eram constantes, dizendo que haveria um que iria vir e que ele seria o Salvador. As profecias apontavam para Jesus, dizendo que ele seria o filho de Davi, o enviado para restaurar aquilo que tinha sido destruído por causa do pecado. Só que, por mais que a profecia fosse liberada, Deus precisou preparar o caminho para que o cumprimento daquilo que tinha sido anunciado fosse cumprido. E aí Deus ele levanta João Batista como a voz daquele que clama no deserto. Ele era somente aquele que preparava o caminho para o Senhor. Ele era aquele que limpava os caminhos para que ele pudesse vir. Ele era a voz daquele que clamava. Para que o derramar do Espírito pudesse vir, primeiro o caminho profético precisava ser preparado. Entenda algo. O avivamento nunca virá se primeiro o profético dentro de nós não for restaurado. O derramar do Espírito nunca virá sem que antes aquilo que Deus for fazer venha a ser restaurado. Quando nós falamos do profético, nós falamos dos fundamentos da igreja. A Bíblia diz que no começo tinha apóstolos, profetas e mestres. Uns enviavam, outros habilitavam e outros estruturavam dentro da verdade. Amém? Leia lá comigo Atos capítulo número 2. Versículo de número 14. Atos capítulo 2, versículo 14 diz assim: depois do derramado Espírito, depois que a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8 é liberada e se cumpre em Atos capítulo 2, em Pentecostes, depois que os sinais começam a acontecer, a Bíblia vai dizer que línguas repartidas como de fogo é liberado sobre eles. E aqueles que estavam contemplando aquilo que estava sendo liberado sobre os discípulos, começaram a ouvir, a Bíblia vai dizer que maravilhas de Deus em suas próprias mãos. E a Bíblia diz que existiam povos de todos os lugares. E eles ouviam aquilo que estava sendo liberado através dos discípulos. Mais uma vez, eles estavam preparando o caminho para algo que está por vir. E a Bíblia vai dizer no versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varãos judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso por notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Perceba que Joel diz: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só que Pedro ele começa a dizer: isso aqui é o que Deus falou através de Joel. E ele continua dizendo que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E ele vai continuar falando aquilo que nós lemos em Joel capítulo 2. Perceba que ele começa a dizer que aquilo que tinha sido profetizado há anos atrás começou a acontecer. O derramado Espírito, as profecias, as visões e os sonhos. Eu tenho pesquisado em tudo que é lugar e eu tenho visto que Deus ele está restaurando isso nos nossos últimos dias. Se você parar para analisar, tirar seu foco aqui da nossa nação e começar a observar o que Deus está fazendo em outros lugares, você vai ver que Deus ele está trazendo uma realidade profética que está restaurando a igreja. Toda vez que o diabo ele tenta se levantar para que as visões, os sonhos, a profecia e o derramado Espírito não venha acontecer, Deus ele começa a levantar homens e mulheres específicos para serem liberadores proféticos. Deus ele começa a levantar homens e mulheres como a voz do que clama no deserto. Deserto fala de lugar de transição. Então Deus ele está levantando homens e mulheres de transição, que serão canais para que o fluir profético seja revelado. Eu digo para você, o profético ele vai muito além do que você revelar algo, do que você profetizar algo. O profético tem a ver com aquilo que Deus ele está dizendo. A palavra profecia significa falar os conselhos e os pensamentos de Deus acerca de algo, de alguém do lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele tem responsabilidade com aquilo que ele diz. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra. E sabe que palavra que é essa? É aquela que sai da boca dele. Isso é profecia. Profecia é aquilo que Deus diz. Uma palavra profética é aquilo que o Espírito de Deus flui através de nós. Aquilo que você ouve do próprio Deus, isso é profecia. E ele vela por essa palavra. Por isso que ele diz, nenhuma palavra dele caiu por terra até hoje. Céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. É aquilo que ele diz. E Deus ele está dizendo algo nesses dias. Existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre a nossa nação. Hoje eu estava me preparando antes de vir para o culto. Quando eu cheguei em casa. E o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu espírito. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: você observou o que aconteceu em Yasburn? O despertamento que aconteceu? Conte daqui em diante 2 anos. E você verá isso acontecendo no Brasil. Eu vou começar a despertar os meus filhos e as minhas filhas. E ele dizia que isso seria maior. As profecias iriam acontecer em diversos lugares. Ele iria começar a movimentar pelas ruas. Ele iria começar a movimentar pelas cidades. Não teria lugares que iriam barrar as profecias. O Senhor dizia que estaria restaurando as visões. Pessoas receberiam visões de Deus, com instruções específicas, com direções específicas. Assim também seriam os sonhos. Joel 33:14 diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas ninguém se atenta a falar de Deus. E ele diz, em sonhos, em visões noturnas,
Quando o homem entra em sono profundo, ele fala ao ouvido do homem e lhe sela as instruções. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós entramos no nosso lugar de repouso, o Senhor ele começa a ministrar o nosso espírito. A Bíblia diz que o Senhor ele dá os seus enquanto dorme. Se você olhar a história de Daniel, você vai ver que Daniel ele recebia sonhos proféticos, direções específicas de Deus, revelações de Deus. Quando nós lemos Jó 33, ele fala de 3 níveis. Primeiro, sonhos, visões. E o terceiro, quando o homem cai em sono profundo. É nesse momento que Deus ele sela a instrução. E ele fala de voz em formato audível ao ouvido. Toda a instrução de Deus que é selada vem depois que você tem uma experiência audível. Por quê? Porque aquilo que ele diz é uma profecia. Aquilo que ele diz tem um propósito de selar algo. Deus ele está nos chamando para isso. Se você começar a entender isso, se você começar a perceber o peso que tem isso, você vai começar a trabalhar para que os seus sentidos espirituais sejam abertos. Deus ele está falando algo. A questão é, será que nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando? Será que nós estamos discernindo aquilo que Deus está falando? Porque aquilo que ele diz vai se cumprir. Independente do que aconteça ou deixe de acontecer, vai se cumprir. Essa é a diferença entre uma palavra profética. Para que uma palavra profética se cumpra, eu e você nós precisamos nos posicionar. Está no propósito para que ela se cumpra. Mas quando Deus ele fala para Jonas, ele dá uma direção de que ele queria salvar o povo de Nínive. Jonas ele tenta sair de tudo que é lugar. Ele tenta fugir de tudo que é lugar. Mas no final, ele termina onde o propósito de Deus iria começar. Porque aquilo que Deus tinha falado iria se cumprir. Quando ele fala, pode acontecer o que for. Você sempre vai estar no lugar da profecia para que ela se cumpra. Porque aquilo que ele diz precisa se cumprir. Então Deus ele está nesses dias liberando o derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu garanto para você, você vai começar a ver pessoas sendo tocadas por Deus, aonde você nunca imaginou. Em lugares que você não. Eu vejo Deus nesse dia como se tivesse um relógio e ele fosse sendo acelerado. Você pode dizer, Deus não está atrasado. Não está. Mas quando nós falamos do profético, ele tem um papel de acelerar, despertar você. Ele fala acerca de tempos e estações. Deus ele trabalha dentro de tempos e estações. A Bíblia fala acerca de uma tribo de Sacar, que discerniu os tempos e as estações de Deus para o povo de Israel. Cada um de nós temos um tempo e uma estação dentro daquilo que Deus quer fazer. E cabe a nós entendermos aquilo que Ele está falando. E nos alinharmos a isso. Se você for ver, a Bíblia vai dizer que Deus, na antiga aliança, Ele liberava o seu Espírito sobre reis, profetas e sacerdotes. Pessoas específicas. Pessoas que eram escolhidas. Só que na nova aliança, tudo isso muda. E ele começa a liberar as revelações sobre as nossas vidas. Agora o mesmo Espírito que estava sobre Jesus habita dentro de mim. O Senhor vai dizer em João, capítulo de número 17, o mesmo Espírito que está em mim está enviando vocês. Ele diz, Pai, a glória que o Senhor me deu, a habilitação,
o revestimento, eu libero sobre eles. Da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio a vós. A mesma unção que Elias teve, que Eliseu tinha, que Moisés teve, Josué, a mesma unção que Jesus tinha, agora está dentro de mim, dentro de você. Quando eu passo a entender que o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita dentro de mim, e eu começo a ter a consciência disso, eu não me limito mais ao Filho de Deus. Porque agora eu passo a entender que Ele está aqui. E quando eu entendo isso, eu começo a abrir o meu coração para que Ele venha fluir através de mim. E eu garanto, quantos de nós recebemos revelações de Deus diariamente e não percebemos? Às vezes você está em um lugar, acontece muito isso com mãe. Mãe está ali de boa, fazendo algo, de repente vem o quê? Um filho na mente. Meu Deus. O João, aconteceu alguma coisa com ele. O coração dela já fica... Já percebeu isso? Aí quando a mãe vai ver, realmente aconteceu algo. Pai, a mesma coisa. São revelações que Deus libera sobre você. São ministrações que Ele está liberando sobre você. São insights, impressões, percepções. Primeira coisa que nós temos contato da revelação de Deus são percepções e impressões do nosso espírito. É quando Deus ele começa a sinalizar algo para você. É quando Deus ele começa a te dar direções. Isso atua no âmbito dos seus sentidos, da sua percepção espiritual. É aquilo que você diz, eu senti algo. Eu tive a impressão de algo. São revelações de Deus. São liberações de Deus. Sabe quando você está dirigindo e você sente, eu tenho que parar aqui porque eu estou sentindo que algo ruim está para acontecer e você para? É Deus ministrando você. É Deus trazendo um alerta para você, uma instrução. Deus ele está se comunicando. A questão é que nós não nos atentamos a isso. São sinais de Deus. São direções de Deus. São liberações de Deus. E Deus ele está aumentando isso nesses dias. Uma hora ele fala de um jeito. Outra hora ele fala de outro jeito. Mas a partir de hoje você vai se atentar ao falar de Deus. Você vai se atentar àquilo que Deus está falando. A Bíblia vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Às vezes a gente quer fazer igual o profeta Elias. Vem o terremoto, vem o fogo, vem isso, vem aquilo. Só que chega um momento que fala, não é Deus. Não é Deus. Quando ela acalma, uma brisa suave, Deus começa a falar. E Ele começa a cumprir. É o primeiro nível de revelação que nós temos. Quando Deus ele fala no nosso mundo. Deus ele está restaurando a nossa sensibilidade. Porque se nós não discernirmos, nós não seguiremos a vida. Quantas vezes Deus já está se movendo e a gente está sentado esperando acontecer algo. E Deus ele já começou a fazer. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos sobre níveis de revelações, existem 3 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, a revelação. Quem dá é Ele. Pertence a Ele. Segunda coisa, a interpretação. Vem dele. A Ele pertence as revelações e as interpretações. Quem libera o primeiro é Ele. Já a interpretação é o nosso papel, ir até Ele para entender e compreender aquilo que Ele está falando.
Não tem a ver com uma tradução, porque a tradução é algo padrão. Se você pegar uma palavra em inglês e você traduzir em qualquer país que você tiver, vai ter o mesmo significado. Já uma interpretação, ela depende muito do contexto daquilo que foi revelado. E a terceira coisa, a prática. Toda vez que Deus te revela algo, dá a interpretação para você. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus te revela. Você precisa movimentar aquilo que Deus te revela. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos.